Este programa é livre para todos os públicos. Programa do Auri. Apoio Cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. MedLife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias. Programa do Auri. Programa do Auri. Programa do Auri. Olá, comunidade, boa noite. Para mim é um motivo de alegria muito grande estar mais uma vez com você, fazendo o programa do Auri, que é sempre assim, seu sucesso, sua alegria, de bem com a vida sempre. É um privilégio, um prazer enorme estar toda noite aqui com você, na sua casa, aqui dentro da sua casa, fazendo esse programa maravilhoso, trazendo personalidades bem especiais nossas, né, que vêm contar um pouco da sua história, da sua trajetória, falar um pouco também das suas atividades. E hoje nós vamos receber um documentarista, ele é um produtor e ele tem uma história muito legal para contar. Vamos receber Aderbal Nogueira. Programa do Auri. Álcoolzinho aí para fazer parte do protocolo aí, né? Estipar de vez aí esse Covid aí, esse coronavírus, sei lá. Muda de nome, né? Ele muda de nome e está sempre em mutação, né? Pois é, seja bem-vindo, Aderbal. Um prazer estar com você aqui. Privilégio. O prazer é meu sempre é bom a gente falar de cultura, falar de história, né? Então eu agradeço o convite desde já e o prazer é todo meu. Me fascina, viu? Me fascina mesmo. Eu tenho certeza que me fascina também muito das pessoas que nos assistem aí, trazer pessoas assim para falar um pouquinho aliás, da sua história e também do que ele faz na história, né? Na cultura, né? E você, além do profissional de produção de vídeo, né? Você também tem essa parte, você trabalha nessa arte que eu vejo como a arte de documentarista, né? Você reúne uma demanda aí de conhecimento e documenta isso através de quê? De vídeo, De vídeo, exatamente. Através de vídeo, né? Eu sou produtor de vídeo há mais de 30 anos. Trabalho com vídeos institucionais, propaganda para televisão, enfim. E o documentarista, é na área da história do Nordeste, né? Em especial a história do cangaço, a história de Lampião, que eu escuto desde menino. Né? Qual nordestino nunca escutou falar de Lampião? E desde menino que eu me encantei por essa história. Pois é, rapaz. Quando se fala de cangaço, a gente se fala de Lampião, né? Mas no Nordeste, aqui no Ceará e no Nordeste, só teve mesmo Lampião como cangaceiro, assim, o grupo dele, ou existiu outros também? Não, na verdade, Auri, Lampião foi o último cangaceiro, digamos assim, e o mais famoso. Mas o cangaço tem mais de 300 anos. Né? O negócio já vem de longe. Vem de longe. Lampião ficou mais famoso por quê? Porque na época dela já existia o rádio, jornal, revista, ele foi fotografado, ele foi filmado e ele passou 20 anos como cangaceiro. E realmente ele foi um grande líder. Foi uma vida longa, né? Para ser cangaceiro, 20 anos, né? Atividade de 20 anos aí. É aquela tal história. Lampião foi um gênio. Pena que um gênio do lado errado. O gênio do mal. Pronto. Sobreviver 20 anos como ele sobreviveu, andando nessas caatingas, levando sol e chuva, fugindo da polícia, só uma pessoa que fosse realmente um gênio para poder ter passado tanto tempo à margem da lei. E existem também muitos mitos, né? Com relação à história dele, né? Mas assim, e como é que você pesquisou assim? Como é que a sua pesquisa é feita a fundo? Ou é só através de informações? Você foi atrás de talvez descendentes? Como é que é essa história? Não, na verdade, Auri, a primeira vez que eu ouvi falar de cangaço foi meu avô contando. Meu avô foi da RVC, Rede de Viação Cearense, e ele via o grupo de Lampião. E quando eu era criança, acredito que você também, quando nós éramos meninos, os filmes que a gente assistia eram filmes de quê? De bang bang.
Bang Bang era o que imperava na televisão. Era o espaguete, né, que eu chamava, né? O espaguete é o italiano, né? Mas é o Bang Bang. É o Bang Bang e depois teve o espaguete também que se introduziu exatamente, aí. E até que um dia eu descobri que ainda existia cangaceiros vivos. Nisso eu já trabalhava com vídeo, a minha produtora é de 1985, 86. Então, quando eu descobri que ainda existia pessoas do bando de Lampião vivo, eu caí em campo. Eu gravei com muitos ex-cangaceiros, ex-policiais volantes, ex-coiteiros, vítimas de Lampião, enfim. Eu acredito hoje, sem sombra de dúvidas, que o maior acervo em depoimentos em vídeo de remanescentes do cangaço é eu que detenho, eu que tenho. Que eu gravei ao longo, o primeiro depoimento que eu gravei foi em 1987. Todos os que eu conheci já faleceram, todos já morreram, mas eu consegui gravar com muita gente, desde pessoas que conheceram o Lampião, quando ele ainda era virgulino, até pessoas que estavam com ele no dia que ele morreu. Pois é, em 87 ainda existia alguns remanescentes da época, né? Ainda existe uma viva. Ainda existe a ex-cangaceira Dulce é a última que nós temos conhecimento que está viva, mora em São Paulo, tem, se eu não me engano, 97 anos. Na época ela era uma menina, mas estava com o Lampião no dia que o Lampião morreu. Ele estava lá no bando, lá no dia. Ela devia ter uns 13 anos na época. É a última, que a gente sabe é a última. Depois do Lampião não teve mais cangaço aqui? Ou não, surgiu alguma coisa? Quando o Lampião morreu, Curisco ainda ficou 2 anos. Mas o cangaço literalmente acabou com o Lampião porque não teve mais a ação que tinha antes. Curisco não se entregou, né? Assim como os outros que se entregaram à polícia, ele ainda ficou 2 anos foragido. E depois ele foi pego e foi morto. Pois é, mas o que foi mesmo que levou a Lampião a se tornar um cangaceiro? Porque a pessoa não nasceu cangaceiro, né? Eu não sei se ele recebeu um legado de pai, se o pai dele era cangaceiro, aí ele que às vezes na política tem muito isso, do cara ficar de pai para filho, né, e tudo. Foi assim ou teve algum motivo? O que levou o Lampião a entrar no cangaço, se nós formos ver aos olhos de hoje, é uma coisa sem o menor significado. Por conta de um roubo de umas criações que um funcionário de uma fazenda vizinho estava fazendo na fazenda dele. Por conta de roubo de bodes, Lampião levou 20 anos de terror para o sertão. Foi 20 anos de, como a gente costuma dizer, parafraseando aí a frase, se não me engano, da rainha, ou foi do Xuxo, na época da guerra, foi uma história de sangue, suor e lágrimas. Foi muito sofrimento, principalmente para o povo do sertão. O que justifica, né? O que justifica a esse terror que levou para o interior e do Nordeste aí desses 20 anos foi simplesmente um roubo de bode. Exatamente. E como sempre você falou bem, a política, de uma maneira ou de outra, está envolvida. Lampião não era, digamos, nenhum Zé Ninguém. Ele era a família dele eram pequenos produtores. O pai dele era almocreve, o que corresponde hoje ao caminhoneiro. Ele tinha uma tropa de burro e fazia transporte de mercadorias. Só que na época que ele teve essa confusão com o vizinho, quem estava por cima na política era o parente do dono da outra terra que teve confusão com ele. Então, por conta disso, a família dele teve que mudar de propriedade. Deve ter tido pressões, né? Exatamente. Quando entra a política no negócio... Eles foram ultrajados primeiro, certo? Mas depois que ele entrou no cangaço, infelizmente, ele passou a viver das armas pelas armas. Então, não teve nada com assassinato, não, né? Não, teve não. Muita gente pensa, inclusive... porque eu já ouvi falar alguma coisa sobre um assassinato. Pois é, que ele entrou para o cangaço depois que o pai morreu. Foi o pai dele, para as pessoas entenderem, é o seguinte: quando começou essa confusão, ele se aliou, ele entrou num bando de cangaceiros que era chefiado pelo senhor Pereira. Então, o que acontecia? Tinha dias que ele estava no bando e tinha dias que ele voltava para a lida nele, é o que a gente chama de cangaceiro manso. Acontece que uns 2 anos, 3 anos depois, ele já era perseguido pela polícia e a polícia cercou um local onde o pai dele estava, achando que ele estava lá, ele e os 2 irmãos. E o pai dele realmente também foi morto injustamente. A polícia já chegou atirando, enfim, o pai dele morreu. A partir desse dia, foi onde ele disse a famosa frase, né? A partir de hoje eu vou matar até morrer. Então, desse dia em diante, ele virou cangaceiro, digamos, de profissão. Ele não voltou mais para a lida e passou a viver das armas. O assassinato do pai dele se deu por conta dele já estar no cangaço. Exatamente. Né? Quem estava perseguido era ele e a polícia achou que ele estava junto. Isso é muito interessante isso, né? Mas assim, antes dele não teve assim um cangaceiro famoso aqui? Teve vários. O próprio senhor Pereira, Jesuíno Brilhante, né? Teve vários cangaceiros.
Pois é. E ele é o que? Cearense, Não, pernambucano? Lampião é aqui pernambucano, Pernambucano. Antiga Vila Bela, hoje Serra Talhada. Aqui da pertinho, Serra quase Talhada. fronteira aqui com o nosso Ceará. Ah, tá. Serra Talhada, eu já passei por essa cidade, Serra Talhada. Então era lá que a origem dele é de lá, Foi né? lá que tudo começou, Lá exatamente. começou tudo do Lampião, né? Exatamente. Assim, ele tinha também aliados, né? Políticos, né? Por exemplo, eu não sei, eu não conheço bem a história, mas a gente, como você falou, desde criança, quem que não veio falar no Lampião, né? E veio falar histórias também, inclusive mitos. Muitas lendas. As lendas, né? Diz que ele tinha aliado também como aliado o Padre Cícero, né? Inclusive o pessoal de Mossoró, eu ando muito em Mossoró, que eu tenho empresa lá, eu estou sempre por lá, e eu acompanho aquele, tem ali o museu, tem aquela coisa, a minha empresa vizinha o museu, e em frente à minha empresa tem a igreja de São Vicente, onde eles todo ano eles Chuva de bala. Ele faz aquele teatro lá, campal, né, ao vivo lá, aliás, fora, né? Exato. Exposto lá e é o Chuva de Bala, né? Então, assim, existe assim não sei se é o mito, é uma coisa Essa questão do Padre Cícero... do moçoroense, ele não gosta muito lá do Padre Cícero por conta que ele, dizem, de acordo com as informações lá do moçoroense, ele tinha apoio do Padre Cícero. Né, essa história do Padre Cícero é uma controvérsia muito grande. Eu pesquiso isso há muito tempo e eu acredito que a grande maioria dos pesquisadores comunga com o que eu vou lhe dizer. O Padre Cícero não foi coiteiro de Lampião. Lampião foi chamado a Juazeiro para combater a coluna Prestes, que na época andava aí pelo Brasil. Quem chamou Lampião para ir a Juazeiro foi o deputado Floro Bartolomeu, que era um braço, digamos, armado do exército lá dentro de Juazeiro. O Padre Cícero não teve nada com aquilo. Não teve participação nisso? Não. Quando Lampião chegou na cidade, o Floro Bartolomeu, que era para ter recebido o Lampião, ele já não estava lá porque ele teve sífilis e ele morreu logo naqueles dias. Ele foi para o Rio e lá morreu. Então, quem recebeu ele foi o padre. Por conta do padre ter recebido ele, se criou toda essa celeuma de que o padre era coiteiro, amigo de Lampião. Ele só esteve com o Lampião, segundo as pesquisas, essa única vez. E quando o Lampião chegou na cidade, que o padre soube, dizem que o padre botou a mão na cabeça e disse, se já dizem de mim o que dizem sem Lampião, imagine agora com Lampião. Mas ele teve que receber porque, digamos, a fera estava lá dentro. Inclusive, o comandante lá da polícia de Juazeiro quis dar combate a Lampião e o padre não deixou, o que, na minha opinião, ele agiu certo. Imagine um combate dentro de Juazeiro, com 100 homens armados da polícia e 50 cangaceiros, quantos inocentes não iam morrer, e dentro da meca do Padre Cícero. Então, ele não permitiu. Eu acho que ele agiu certo. E Lampião foi para lá para receber o título de capitão dos batalhões patrióticos para ir combater a coluna. Como o Floro não estava mais lá, o que é que o padre fez? Em Juazeiro só tinha um funcionário federal, e era um agrônomo. Então o padre mandou chamar esse agrônomo, Pedro Shoa, mandou ele redigir à mão um documento, porque Lampião queria receber a patente dele, e o cara fez e assinou e entregou, só que isso não teve valia nenhuma, ele não tinha nenhuma representação que pudesse... Um agrônomo que fez. Exatamente. Aí depois perguntaram a ele, rapaz, como é que você assinou aquele documento? Ele, meu amigo, naquela hora eu assinava até a destituição do presidente da República. Imagine a patente para Lampião. Então, por conta disso, se criou toda essa celeuma de que o padre teve os pecados dele, enfim. Mas nessa de Lampião, realmente, ele não teve. E realmente Lampião só sobreviveu tanto tempo no cangaço graças aos poderosos. Sem os fazendeiros, alguns policiais corruptos, políticos, ele não duraria 20 anos como cangaceiro jamais. Ok, eu estou conversando aqui com a Derbal Nogueira, esse é um documentarista, mas eu também um historiador, né? Ele está contando uma história, ele escreve história, ele registra isso através dos seus vídeos, né? E nós vamos fazer um pequeno intervalo, a gente retorna já, ok? A Derbal. Maestro Júnior, Luiz, bota pra cima. Quando você disse nunca mais, não ligue mais, melhor assim. Não era bem o que eu queria. Programa do Auri. Apoio Cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste.
MedLife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias. O Grupo SBC está completando 25 anos no mercado. Ao longo de todo esse tempo, nos empenhamos na busca pela excelência de nossos serviços, para oferecer o que há de melhor para você e sua família. Somos a maior empresa de assistência familiar do Nordeste, com mais de 22 unidades espalhadas pelo estado do Ceará e vários estados da região. Nossos planos oferecem auxílio funerário humanizado, com equipe especializada, apoio psicológico, suporte 24 horas e frota de veículos para atendimento. Além de um moderno complexo de velório com estrutura sofisticada para proporcionar dignidade e conforto nos momentos mais delicados da vida. E para agregar ainda mais valor aos nossos serviços, estaremos inaugurando em breve o Memorial Vale das Flores, um lugar diferente com sofisticação e requinte, idealizado com padrões dos mais modernos cemitérios particulares. Contamos com 4 tipos de planos que se adequam à sua necessidade: clássico, executivo, luxo, VIP. Adquirindo o plano SBC, você também tem descontos especiais em clínicas médicas, odontológicas e exames laboratoriais. Somente uma empresa com espírito de família para cuidar da sua e proporcionar apoio e carinho em todos os momentos. SBC e você, unidos para sempre. As Óticas Ariana faz tudo para você. Aproveite essa oportunidade e faça seu exame de vista grátis na compra de seu óculos de grau. Exames laboratoriais digital com equipamentos de última geração. Ligue agora 3311 9799 ou pelo WhatsApp 989 32 28 24. E para seu conforto, disponibilizamos um carro que vai pegar e deixar você em sua casa. Você ainda pode pagar seus óculos no cartão ou no carnê, em até 8 vezes sem juros. Não fique fora dessa oportunidade. Óticas Ariana, levando sempre as melhores opções para você. Em 2021, o Grupo SBC comemora seus 25 anos de existência. E ainda nesse ano, estaremos inaugurando o Memorial Vale das Flores, um dos maiores e mais modernos cemitérios parque do Brasil, que vem para revolucionar o segmento funerário, guardando as memórias e unindo os laços familiares através do inovador programa de genealogia familiar. O empreendimento dispõe de uma completa infraestrutura com área verde, salões de velório, capela, iluminação, um maravilhoso espaço ecumênico, amplo estacionamento interno e segurança 24 horas. Você já pode adquirir o plano memorial a partir de R$ 31,00 mensais. Ligue agora mesmo. O telefone é 3311-9760 ou pelo nosso WhatsApp, que é 99610-1908. Conheça todas as vantagens e escolha o melhor plano para você e para quem você ama. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias. Eu sei que eu queria estar contigo, mas sei que não é permitido. Talvez se nós tivéssemos fugido, ouvir a voz desse desconhecido, o amor. É isso aí, pessoal, de volta aqui, o programa do Auri com o nosso querido Aderbal Nogueira, o xará, né? Parente aqui, o primo, né? Pois é, documentarista, né? E também é produtor, produz vídeos, né? E tem produzido aí, feito essa produção aí do Lampião, mas além do Lampião, você tem algum trabalho aí com outras personalidades? Eu da parte cultural, assim, histórica, eu fiz já muita coisa sobre a história da Estrada de Ferro. Inclusive, quem quiser conhecer alguma coisa sobre isso, Ari,
O meu canal no YouTube é Aderbal Nogueira Cangaço. Lá tem depoimentos de cangaceiros, de volantes, de policiais. Esses documentários estão todos por lá. Tudo no meu canal do YouTube. E tem também o Último Apito, que é a história da Estrada de Ferro, e tem vários depoimentos da Estrada de Ferro, fora muita aventura, muita cultura, muito turismo, muita coisa interessante. Aí você também documentou muita coisa da Estrada de Ferro. Muita coisa. Tem uma E Aderbal, eu não sei que história é essa, é mito, se é verdade, mas que tinha um engenheiro, né, da Estrada de Ferro, que originou o nome dessa avenida aqui, né, que vem para cá, a Misterral, né? É verdade esse... Dizem que sim, né? Misterral. A história da bitola? Da bitola, né? A pronúncia. Não é mito. Pois é, e da Estrada de Ferro, o que é que tem assim de interessante? Olha, se você entrar lá no nosso canal no YouTube, nós vamos ter depoimentos muito bacanas que você vai chorar, porque a história da Estrada de Ferro, para o pessoal que era da época da Maria Fumaça principalmente, era muito sofrimento. E quando o trem de passageiro acabou, se você vê o depoimento dos maquinistas, do pessoal daquela época, você chora, dá uma dor no coração. Você chegou a documentar esse pessoal? Sim, está tudo no canal do YouTube. Perdeu. O que foi que levou mesmo a extinguir o serviço ferroviário aqui de passageiro? Olha, no nosso vídeo Último Apito, que a gente conta essa história, é como sempre a política está pelo meio. Né? Como sempre, interesses comerciais, por conta da indústria automobilística, enfim. Quer dizer que a política, em vez de desenvolver um povo, uma nação, vai atrapalhar, parece, né? Infelizmente, aqui no Brasil, né? Se você for hoje mesmo você vê, né, que está uma atrapalhada muito grande nesse país, né? Em qualquer país do mundo, o trem está lá rodando. Está levando pessoas, levando cargas, levando desenvolvimento. E no Brasil. E passageiros também, e viagens rápidas. Eu estive na Europa e andei de trem lá. Exatamente. De Paris para não lembro mais qual foi a cidade, mas eu andei de trem lá muito rápido, chamado trem-bala, né? E aqui não tem mais nem trem... Nem trilho. Nem Maria Fumaça mais. Não tem mais nem trilho. A linha que ia para o caminho de Juazeiro, praticamente não tem mais nem trilho, arrancaram tudo. Enfim, pois eu ainda me lembro, que inclusive, na época foi muito legal, né? Tinha uma viagem que a gente fazia aqui eu acho que saí daqui de Fortaleza para Juazeiro e até para Paraíba, se não me engano, que era o Sonho Azul, né? Exatamente. Era o Sonho Azul, né? Exatamente. Depois você vai relembrar isso tudo assistindo o Último Apito. Né? O Sonho Azul está lá também. Conta a história toda. Eu cheguei a viajar no Sonho Azul aquela viagem do Sonho Azul. Exatamente. E tinha um outro também que ia até Recife. Ou seja, você podia sair daqui de Fortaleza, você fazendo, como chamava antigamente, a baldeação, né? Você podia chegar no sul do Brasil de trem. Pois era legal demais. Eu viajei muito de trem daqui para o meu interior, lá do Quixeramobim, né? Exato. Quantas vezes eu fui de trem lá, eu ia só no restaurante. Então tem um restaurantezinho, um exatamente, vagão, o vagão refeição, lá. Exatamente. E existe uma coisa ligando o cangaço ao trem, que o grupo de Lampião, os bandos, quando chegavam num vilarejo, numa pequena cidade, o primeiro lugar que eles iam era na estação do trem. Por quê? Para cortar os fios do telégrafo. Para cortar a comunicação. Exatamente, para cortar a comunicação. Ninguém chamar a polícia. Exatamente, como lá em Mossoró, né? Eles atacaram a estação ferroviária lá por conta disso, né? Enfim, em todos os lugares onde eles chegavam, se tivesse a ferrovia, eles iam direto para cortar os fios. Primeiro cortar a comunicação. Assim, a ferrovia aqui no Ceará, qual foi o ano mesmo que rodou o primeiro trem, e qual foi onde foi a linha? Eu não vou recordar o ano. Mas a linha foi para Parangaba. Foi Parangaba? Parangaba, foi. Você já tinha sido... Não, foi feito aos poucos. Baturiterra foi bem depois. Para chegar no Juazeiro, demorou. Ela chegou no Juazeiro na época do Padre Cícero. Na época do Padre Cícero. Foi feito aos poucos. Então foi uma história longa e lenta, né? E lenta. Uma verdadeira epopeia, né? Digamos assim. Porque abrir estrada de ferro no sertão não é fácil. Mas o trem só servia para o cangaço só para nada. Ele só chegava e cortava. Somente... Ele não utilizava desse transporte para viajar, não? Isso aí a gente vê muito nos filmes americanos, né? Que a história é bem diferente. Os mas cowboys aqui não. americanos, aquelas coisas... Aqui nunca aconteceu. O que acontecia às vezes
Era, digamos, o Lampião está no local, chegar um trem e vinha algum policial dentro. Se coincidisse, se ele pegasse, ele matava. Né? O negócio dele é matar policial. Mas ele não, eram inimigos, né? Mas ele não assaltava trem, não. Não, pelo menos eu desconheço o relato de cangaceiro, até porque os cangaceiros andavam a pé. Então eles não tinham a pé. Não era cavalo, não? Não. Eles andaram a cavalo em algumas ocasiões, sim, andaram. Mas eles viviam fugindo dentro da caatinga. E para entrar dentro da caatinga, ou na época que está chovendo, ou na época seca, só entra encorado. Né? E cangaceiro não andava encorado, até porque o cavalo também fazia barulho, a manutenção, enfim, era praticamente impossível andar dentro da caatinga. Essa para mim é nova, eu não sabia. Que eles andavam, a maioria era a pé. A maioria dos trajetos deles era a pé. Cortando a caatinga mesmo. As atividades deles mesmo eram o quê? Ele não assaltava trem, assaltava quem? Ele tirava... Fazendas. Eles viviam de quê? Assaltando fazendas, vilarejos, pequenas cidades e sequestrando. Lá em Mossoró, por exemplo, ele sequestrou a história foi de sequestro, o coronel, né? Lá tem um Gugel, né? Então eles arrecadavam dinheiro também. Eles sequestravam, era o sequestro, era a maior atividade deles. Né? Agora, era uma coisa, Auri, eu sempre digo que o cangaço era uma ilusão, uma grande ilusão. Fazendo um paralelo, né? Lampião era considerado um homem rico. Tanto é que quando ele morreu, quem ficou com o butim enricou, enfim. Mas era um dinheiro ilusório, porque Lampião passou 20 anos dormindo ao relento, levando sol e chuva, chovia, a roupa secava no corpo, dormia onde anoitecia, diferente, digamos, de um bandido de hoje, que mora num condomínio 5 estrelas, viaja, tem carro importado, é totalmente diferente. Então o cangaço, na minha opinião, foi uma grande ilusão, não tinha bandeira, nem religiosa, nem política, nem social, e era mais ou menos como a máfia, você entrou naquela vida e não podia mais sair. O dinheiro que Lampião tinha, geralmente ficava na mão dos coiteiros poderosos, por exemplo, certos fazendeiros ricos que fizeram aliança com Lampião, ele dava na mão desse fazendeiro muito do que ele conseguia, o fazendeiro comprava gado, comprava fazenda, e de boca eles eram sócios. Só que quando Lampião foi morto, para esses fazendeiros ser um alívio. Porque não ficaram tinha, livres não tinha da documento, dívida. não tinha, exatamente, ficaram livres da dívida, porque quem era que ia desafiar Lampião? Mas ele deixou herdeiro, o Lampião, sim, né? Tinha filhos? Sim, a filha dele ainda é viva, a dona Expedita, pessoa fantástica. Você falou que ainda está que mora em São Paulo. Não, a dona Expedita é a filha. Ela não viveu no cangaço, ela nasceu na época do cangaço, foi dada para um vaqueiro criar, porque o cangaceiro não podia carregar filho. Né? Foi dada para um vaqueiro criar e ela ainda viva. Era uma vida miserável, né? O cara não podia nem ter filhos. Né? Era uma vida triste. Não podia criar filhos. Né? Tanto é que as cangaceiras, o maior drama delas era quando engravidava, que tinha filho, que tinha que dar logo em seguida, porque o choro de uma criança era denunciar onde é que eles estavam. Então não podia ter criança, ter filho e junto do bando. Era impossível. Pois é, rapaz. Aí... sinceramente, eu não sabia dessa. Né? Eu estou surpreso com essa informação sua aí, de que os caras viviam ao relento, na caatinga, a pé, né? Olha, o cara vai passar 20 anos numa situação dessa. Eu estava uma vez fazendo um documentário da ex-cangaceira Sila, e a gente vinha viajando na Bahia, isso em 1998, por aí. A gente vinha viajando na Bahia, ela vinha do meu lado no carro, e de repente eu olhei, ela estava chorando. Era uma seca muito grande, o sol se pondo assim. Aí eu disse, Sila, o que é que você tem? Você está sentindo alguma coisa? E ela continuou chorando, aí eu peguei nela, você quer que eu pare, Sila? O que foi? Aí ela olha para mim e diz assim, Aderbal, quando chega em hora dessa que eu estou no sertão, é a hora mais triste da minha vida, porque eu lembro na época que eu vivia no mato. Em hora dessa eu não sabia onde era que eu ia dormir, eu não sabia se de manhã eu ia estar viva, eu não sabia quando era que eu ia comer arroz com feijão de novo, eu não sabia nem se eu ainda ia ver minha família. Ou seja, por aí você tira que era um negócio realmente triste, né? Pois é, os caras conseguiram, eles se confinavam numa vida de miserável mesmo, né? E depois que entrava, não podia mais sair. Aí era complicado sair, né? Porque se saísse, a polícia pegava, ia apertar, e ele ia ter que dizer onde eram os coitos. E talvez até antes da polícia pegar, eles mesmos pegavam o cara também. E a própria família, quando um cangaceiro entrava e a polícia descobria as famílias, apertava, né? Batia nas pessoas, enfim, né? Torturava para descobrir onde era que eles estavam. A violência era de ambos os lados, De ambos né? os lados. Pois é, e você, Aderbal, você assim, tem projetos ainda para esse trabalho de documentário? Aí, me fala aí de alguns projetos seus aí que você agora, tem. semana passada, eu estava lá na terra que Lampião nasceu, fui até o Raso da Catarina,
Porque a gente sempre descobre coisas novas, né? E agora a gente descobriu um filho de um cangaceiro e de um filho de uma coiteira, que contou histórias novas que eu ainda não conhecia, mas está se acabando. O pessoal mesmo do bando praticamente não Mas tem. você ainda continua... Sim, ainda... é uma coisa que, quando você lê um livro de cangaço, você não para mais de ler. A história realmente é muito forte. E eu quero reativar agora... Há décadas atrás, eu fazia a Rota do Cangaço. A gente ia com um grupo de amigos para visitar todos os locais onde aconteceram combates, etc. E eu quero, quando acabar essa pandemia, voltar a fazer isso. Levar pessoas que têm interesse, que gostam de conhecer a nossa história, para o sertão. Por exemplo, semana passada eu estava lá no Raso da Catarina. Rapaz, eu quero fazer parte desse clube aí. Agora já está convidado. Eu gosto dessa... Todo mundo que vai gosta e fica impressionado, porque uma coisa, Ari, eu lhe contar. Outra coisa é você estar lá dentro do Raso da Catarina, um lugar daquilo, onde só vive bicho que rasteja. Tocando, né? Aquela sol coisa. a pino de 40 Mas assim, graus. essa de Mossoró, essa batalha de Lampião de Mossoró ficou muito conhecida, né? Até porque foi uma das últimas e ele perdeu feio, né? Mas assim, qual foi um desses confrontos a aí batalha, mais famosos da época? Combate dele mais... O combate de Mossoró, existe uma mítica muito grande em relação a isso. Por que o combate de Mossoró é importante? Porque foi a maior cidade que ele atacou. Ele não sabia que Mossoró era daquele tamanho. Ele foi porque disseram a ele que tinha muito dinheiro lá. Quando ele chegou lá, que viu o tamanho da cidade, ele disse, cidade de 3 torres de igreja não é cidade para cangaceiro. Mas ele já estava lá. É porque era grande, cidade grande. Ele já estava lá e não quis dar o braço a torcer. Mas Mossoró não foi o declínio de Lampião. Mossoró foi em 27, Lampião morreu em 38. Ele demorou muito mais tempo depois de Mossoró do que antes. Então ali não foi o fim dele, não. Não foi não. Eu pensei que fosse. Aderbal, infelizmente, nosso tempo se foi, meu irmão. Muito obrigado aí por ter vindo. Sucesso sempre. Aí se você quiser passar suas redes sociais, seus contatos. Eu que agradeço, Gori. É muito bom a gente falar de história. E quem tiver interesse, pessoal, em ouvir os cangaceiros falando, alguns cangaceiros, volantes contando história de batalha, de sofrimento, são depoimentos fortes. Fora a ferrovia. No YouTube, Aderbal Nogueira Cangaço. Está tudo lá para quem quiser assistir. Ok, Aderbal, muito obrigado, meu irmão. Sucesso para você sempre. Maestro Júnior, Luiz Nogueira Mota, contatos. Vamos lá, o telefone para shows é 986054472 e sigam as nossas lives e colaborem. É Luiz Neto Mota, Facebook, Instagram e o telefone de contato é 8541-3306. Eu agradeço o seu carinho, a sua audiência, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa abençoar cada vez mais sua vida. Durma bem, sonhe com os anjos. Esqueça se ele não te ama. Esqueça se ele não te quer. Não chore mais, não sofra assim, porque posso te dar amor sem fim. Ele não pensa em querer te... Programa do Auri. Apoio Cultural. Grupo SBC, a maior empresa de assistência familiar do Nordeste. MedLife, saúde ao alcance da sua família. Óticas Ariana, cuidando da sua visão. Memorial Vale das Flores, eternizando memórias.